Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Essa semana estamos começando a quarta semana. Essa quarta semana a gente vai ver parte do capítulo 5, Lavoura de Deus e Edifício de Deus, e todo o capítulo 6, a ressurreição. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja realmente trazer para nós, a sua palavra, Senhor Jesus, trazer edificação para nós, trazer um crescimento em vida. Ó Senhor Jesus, Ele mesmo deseja nos fazer crescer, Ele nos permite que nós tenhamos parte no plantar e no regar, Senhor Jesus, para crescimento da vida. Mas quem vai produzir esse crescimento é o próprio Deus. Ele é sábio, Ele sabe, Senhor Jesus, a maneira de nos fazer crescer, de nos levar, a tocar na sua palavra, no seu reino, ó Senhor Jesus. E para isso a gente precisa cooperar com Ele, trabalhando por meio da sua vida. Ele quer nos alicerçar, Senhor Jesus, Ele quer produzir algo em nós. E para isso a gente precisa realmente ir diante dEle, trazer vida, a vida de Deus para a nossa vida, ó Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ler da página 81, subtítulo O Crescimento Vem de Deus, até o final do subtítulo Os Materiais para a Edificação, na página 85. Ó Senhor Jesus. Ler com oração 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Subtítulo: O crescimento vem de Deus. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, lemos: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O crescimento vem de Deus. Mas o que Paulo e Apolo plantavam e regavam? Cristo era o centro da pregação do Evangelho. O termo plantar indica algo que não está morto, pois somente algo vivo se pode plantar e regar. Cristo é vivo e cheio de vida, suficiente para edificar a sua igreja. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que Ele é o semeador que saiu a semear a semente da vida em cada coração. Essa semente divina, que é a palavra de Deus, encontrou vários tipos de solo que representam o coração do homem. Graças ao Senhor, que essa semente cheia de vida caiu também em solo fértil, que produz fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse solo somos nós. O fato de Paulo plantar e Apolo regar demonstra que a igreja deve ser uma esfera cheia do desfrute de Cristo. Todo o crescimento que provém de Deus terá como início o desfrute de Cristo. A igreja deve ser um ambiente de vida, paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, cheio de vida. As regras e as doutrinas mortas não devem fazer parte desse viver, pois não trazem o crescimento em vida. Paulo e Apolo não levavam mandamentos e doutrinas mortas para os irmãos, mas apresentavam Cristo como comida e bebida espiritual. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, o crescimento vem de Deus. Nós levamos o desfrute de Cristo e promovemos uma esfera cheia de vida, paz e alegria no viver da igreja. Deus é sábio. Ele não deixou o crescimento para o homem, pois por causa do pecado temos a tendência de nos orgulhar e de nos vangloriar das coisas boas que fazemos. Assim, Deus nos concede sua graça para que tenhamos parte no plantar e no regar em sua igreja. Porém, o crescimento está em suas poderosas mãos, pois é Ele que completará toda a obra na igreja. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: Somos lavoura de Deus. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, no versículo 9 lemos: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O crescimento de um cristão está relacionado ao desfrute da vida de Cristo. Como lavoura de Deus, somos uma semente que, ao ser cuidada pelos irmãos no viver da igreja, irá crescer e por fim frutificar.
como edifício, somos as pedras vivas, lapidadas diariamente no convívio uns com os outros, nesse ambiente maravilhoso da igreja. O resultado será uma igreja edificada e cheia de vida. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: tudo é segundo a graça de Deus. Outro edifica sobre ele. Ó Senhor Jesus. No versículo 10 lemos: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo não trabalhava sozinho. Ele agradecia a todo momento pela graça de Deus. Como prudente construtor, ele lançou o fundamento para a construção do edifício de Deus. Porém, ele sabia qual era a sua porção na edificação da igreja. Sabia que outros iriam edificar sobre esse fundamento. Paulo não era egoísta. Pelo contrário, era um humilde servo de Cristo e sabia qual era o seu ministério e a sua porção. O fundamento é Cristo. Apolo também tinha sua porção, a de regar. Paulo lançou um firme fundamento e Apolo iria cooperar com essa construção. Por isso Paulo disse: e outro edifica sobre ele. A maturidade de Paulo fechou as brechas da preferência e da divisão. Ao dizer que Apolo também tinha a sua porção na edificação, Paulo estava dizendo aos irmãos em Corinto que todos são importantes e úteis na igreja de Deus e que não há necessidade de disputa, pois tudo é segundo a graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: cada um veja como edifica. Senhor Jesus. Nós estamos inseridos na edificação da igreja. Essa palavra não se restringe apenas a Paulo e a Apolo, mas é para todos os filhos de Deus. Nas reuniões da igreja, por exemplo, não podemos ser passivos, mas devemos apresentar-nos para servir. Todos nós temos uma porção de Cristo capaz de edificar sua igreja. Ó Senhor Jesus. Em Efésios 4, 11 e 12 lemos: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nessa porção das Escrituras, a tradução para o português foi um pouco modificada. Segundo o original grego, a melhor tradução para a parte final é: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Isso significa que todos nós precisamos ser aperfeiçoados para participar da obra do ministério. Não podemos esquivar-nos ou queimar etapas. Deus quer aperfeiçoar-nos e precisamos passar por todas as fases desse aperfeiçoamento. O CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, é uma poderosa ferramenta que o Senhor concedeu para o aperfeiçoamento dos santos. Temos unidades do CEAP em diversas regiões do Brasil e do mundo. Gostaria de encorajá-lo a separar um tempo para participar desse aperfeiçoamento. Ore ao Senhor e peça essa oportunidade de se consagrar durante um ano somente a Ele. O CEAP oferece um aperfeiçoamento intensivo. Ali você será colocado em várias circunstâncias nas quais somente o Senhor poderá supri-lo com graça e salvação. Isso não significa que não estamos sendo aperfeiçoados na igreja. Todavia, no CEAP, o processo de aperfeiçoamento é mais rápido. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: somos pedras vivas para a edificação. Ó Senhor Jesus. Leamos 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Somos pedras vivas e não mortas. A vida de Cristo está em nós, uma vida que destruiu a morte, o pecado e todas as coisas negativas. Essa vida é triunfante. Para Deus, somos essas pedrinhas capazes de cooperar na edificação da sua igreja. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 3, vemos as duas características da igreja, como lavoura e edifício de Deus, agora mescladas. Em Efésios 3,17, vemos duas expressões que nos remetem a esses dois aspectos. Assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Um único versículo reuniu os dois aspectos, lavoura e edifício.
o termo arraigados está relacionado a lançar raízes, ou seja, ser uma lavoura com profundidade em Cristo, enquanto alicerçados em amor significa que a construção do edifício é em amor. Em nossa experiência, ao desfrutar de Cristo, devemos aprofundar nossas raízes nele, e o alicerce dessa construção é o amor. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: os materiais para a edificação. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 3, 12 e 13 lemos: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Precisamos usar os materiais adequados para edificar a igreja. Nesses versículos vemos duas importantes questões para que nossa vida cristã seja sólida e viva. Ó Senhor Jesus. Por um lado, o fundamento que é Cristo já está pronto. Paulo lançou esse firme alicerce e não podemos substituí-lo por nada. Para evitar qualquer divisão na igreja, Deus sabiamente colocou Cristo como alicerce. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Por outro lado, todos nós participamos da edificação da igreja. Não servir e não cooperar com o Senhor também é um tipo de edificação. Existem materiais preciosos e materiais que não possuem nenhum valor para a edificação. O ouro apresenta a natureza de Deus Pai. A prata representa a redenção de Cristo. E as pedras preciosas, o operar transformador do Espírito. Estes são materiais riquíssimos, pois representam a edificação com o Deus triuno. Já madeira, feno e palha são materiais pobres, que só ocupam espaço e representam nossa natureza caída, que busca edificar a igreja sem Cristo. Sem o revestimento de Cristo, somos apenas madeira, feno e palha. Ó Senhor Jesus. No Antigo Testamento, nos utensílios do tabernáculo, a madeira era de acácia, de qualidade. O cupim e os bichos não conseguiam corroê-la. Porém, mesmo com essas características, para servir a Deus como utensílio no tabernáculo, essa madeira precisava ser recoberta de ouro, pois o ouro representa a natureza de Deus. Mesmo que o homem tenha um padrão moral, social e econômico, assim como a qualidade de uma madeira de acácia para servir ao Senhor na igreja, o que realmente importa é o revestimento do Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, quais materiais você tem usado na edificação da igreja? No dia do Senhor, toda a nossa obra será manifesta. Hoje, porém, temos uma saída. Se percebermos que estamos usando madeira, feno e palha, basta nos arrependermos e buscarmos a Cristo, para que os materiais sejam substituídos pelo próprio Deus triuno. Ainda neste tempo, no viver da igreja, Deus usará o fogo para provar nossa obra. O ouro, a prata e as pedras preciosas conseguem passar pela provação do fogo em altas temperaturas. A madeira, o feno e a palha, porém, serão extintos, mesmo em baixas temperaturas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje é muito mais fácil a gente fazer edificação com aquilo que a gente quer, né? Tirar Cristo da jogada. Bota um negócio que é parecido, né? Mistura ali com algumas coisinhas aqui, bota um pouco de fermento aqui, um fermento ali, uma obra do homem, né? O homem gosta do homem que fala bem, que aparece. Ó Senhor Jesus. Né? E bota um pouquinho de autoajuda, fala o que o outro quer ouvir, né? Satisfaz a coceirinha no ouvido, pronto. Né? Senhor Jesus cumpriu o que a Bíblia está falando. Né? As pessoas no final dos tempos vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças. Ó Senhor Jesus. Mas quando vier o fogo, ó Senhor Jesus. Né? Madeira, feno e palha faz um grande volume. Né? Se você juntar, se você pegar 1 tonelada de ouro, você vai ver um pouquinho. Você pega 1 tonelada de palha, Senhor Jesus. Você vai ter que arrumar um lugar muito grande para poder guardar toda essa palha. Ó Senhor Jesus. Palha, depois feno, depois madeira. Né? Mesmo assim, 1 tonelada de madeira é bastante madeira. Ó Senhor Jesus. Agora, se você pegar 1 tonelada de ouro, né, não é uma grande porção. Senhor Jesus. Porque o ouro ele pesa muito. Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós.
né, a gente precisa perceber que as situações que acontecem na nossa vida são uma prova de fogo. Né? Hoje nós estamos passando por um processo de edificação. Nós não vamos ser edificados lá na volta do Senhor. Não, já é hoje. Então tudo que você faz hoje, você está gerando uma edificação. Ou você está edificando com ouro, prata, pedra preciosa, ou com madeira, feno e palha. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa ir diante do Senhor e ver como que a gente está edificando. Mas você pode falar, não, irmão, eu já estou trabalhando muito, estou estudando, não tenho tempo para nada. Já falei com os irmãos que não dá para eu servir, não dá para eu participar da edificação da igreja. Você está participando da edificação da igreja. Senhor Jesus. Né? Sem ir diante do Senhor, sem colocar Cristo. Então tudo que você está fazendo durante a sua vida é madeira, feno e palha. Né? Senhor Jesus. A palha é aquela natureza humana mais inferior, mais levinha. Um vento já leva, né? O feno já é uma coisinha um pouquinho melhor, né? Já serve até para alimentar, né, algumas formas de vida. E a madeira já é uma coisa um pouquinho mais sólida, né? Já dá para construir alguma coisa. Ó Senhor Jesus. Mas mesmo assim, um pouquinho de fogo já extingue tudo, né? Se for palha, então uma faísca já resolve o problema. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, a gente está sempre edificando, como a gente já viu aqui no livro, né? O que é a vida da igreja? É tudo que envolve a minha vida. Senhor Jesus. Se eu estou lá no meu trabalho, alguém me aborrece, né? E eu resolvo responder ele na mesma moeda, Senhor Jesus, eu estou recebendo influência das coisas exteriores e estou agindo de acordo. O que eu usei naquele momento ao responder aquela pessoa? Usei provavelmente, depende, né? Se você foi um pouco educado, um pouco mais educado, de repente você usou uma boa madeira. Né? Se você não foi tão educado, mas também não foi tão grosseiro assim, foi um feno. Agora, se você desceu no nível dele, aí você foi lá e botou palha mesmo e pronto. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, mas se você, na hora ali da situação, você volta ao Senhor, né? Senhor Jesus, consulta o Senhor, invoca o nome do Senhor e vai ter comunhão com o Senhor, a maneira de responder. Aí sim você está edificando com ouro, prata e pedras preciosas. É isso que você está mostrando para nós. Todo o nosso viver, né, Senhor Jesus, ele envolve as coisas de Deus. Muitos ficam ali, né, cutucando, aí na hora que vem a resposta fala, olha lá, o Filho de Deus. Né? A gente vê que é o próprio inimigo usando. E às vezes acontecem situações que o inimigo usa a pessoa nem percebe que foi usada pelo inimigo. Então a gente precisa ter discernimento, né? Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ó Senhor, ou seja, numa esfera invisível. Então, não posso só dar um testemunho exterior. Né? As pessoas veem ali um comportamento direitinho, porque, né, eu posso, com a aparência das coisas, eu posso enganar as pessoas. Mas os principados e potestades, eles sabem. Né? Estão o tempo todo ali, né, ao nosso redor, rodeando, né, procurando uma oportunidade. Eles sabem se você está tentando viver ou não. Então, nosso verdadeiro testemunho é aquele que a gente expulsa o inimigo no meio da situação. A gente subjuga o inimigo, levando uma esfera divina. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa realmente perceber. Por isso que o Senhor está trazendo para nós o crescimento. Você mostrou ali, Deus é tão sábio, né, que Ele nos permite participar do plantio. Nós podemos levar essa semente, plantar no coração das pessoas. Nós podemos regar. É um cristão que já tem a vida de Deus e você leva ali água da vida, né? Água abundante, essa água que jorra de nós. A gente já viu aqui no livro, né? Não é uma questão de falar bem, não é uma questão de convencer, mas é uma questão de você estar no fluir da vida. E essa água de vida sair de você e regar, né, a semente de vida no coração da pessoa. Né? É como ali no caminho de Emaús, ali em Lucas, né? Que estavam dois discípulos ali conversando a respeito de coisas, e de repente o Senhor aparece. E aí, né, do que vocês estão falando? Você é o único que não sabe, né, que o Cristo foi crucificado? Ó Senhor, aí o Senhor começa, né, a expor as Escrituras. E aí depois, quando o Senhor desaparece, ele falou, por acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Então é isso, né? O Senhor apareceu para eles e o coração deles ardia pela palavra, eles foram sendo alimentados com a palavra. Eles que estavam saindo, né, do lugar onde Deus mandou ele ficar, estavam indo embora, voltaram, né, para os discípulos para contar a experiência que tiveram com o Senhor. O Senhor fez com que eles se arrependessem. Né? Estavam indo embora, né, decepcionados. Poxa, Cristo morreu, foi crucificado. Mas o Senhor foi lá para dar realidade para eles. Né? Vocês não sabiam, vocês não leram. Olha, eu confirmei a Escritura, falei. Ó Senhor Jesus. E a mesma coisa hoje. A palavra vem para nós e muitas vezes a gente esquece.
né? A palavra foi plantada em nós, mas tem que ter alguém que vem e rega, Senhor Jesus, que desperta essa vida, ó Senhor Jesus, né? Às vezes a plantinha está lá meio murcha e tal, você joga uma água, daqui a pouco, né, a plantinha vai, Senhor Jesus, vai tomando energia novamente, ó Senhor Jesus, isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Nós temos a palavra aí dentro de nós, o Espírito mesclado com o nosso Espírito, mas muitas vezes a gente abafa tudo isso, né, com as questões da nossa vida, como mostrou no Senhor aquele semeador que foi semeando e a semente caiu em várias situações, né? Preocupações com essa vida, né? Muito trânsito, muitos pensamentos, muitas coisas ali, ó Senhor Jesus, pedras, né? Ali, coisas duras do nosso coração, coisas que a gente guarda, mágoas, lembranças, ó Senhor Jesus, mas também caiu na boa terra, ó Senhor Jesus, produziu frutos, graças ao Senhor. Então o Senhor, Ele é tão sábio que Ele permite que a gente participe disso, mas o crescimento vem dEle. Então, se eu não for constantemente na presença de Deus, né, vai vir palavra para mim, né, vai vir o regado do Espírito, e a gente vai olhar e falar, não está acontecendo nada, mas eu preciso exercitar meu Espírito. O Senhor, Ele quer produzir, né, Senhor Jesus, crescimento em cada um de nós, né, e a palavra providencia para nós todo o crescimento necessário, né, porque ela nos leva a ter contato com o próprio Deus, né. Por que Paulo e Apolo, o que eles plantavam, o que eles regavam? Cristo, né, Senhor Jesus. Hoje, muito evangelho por aí é focado nas pessoas, quer trazer o bem-estar, isso e aquilo, preocupado só com, né, aquilo que vai produzir algo bonito para o homem, para atrair pessoas. Mas muitas vezes essas pessoas não estão sendo atraídas para Cristo, estão sendo atraídas por causa de algum outro interesse, mas usam a palavra de Cristo, usam o nome de Cristo para poder atrair alguns. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está me chamando para quê? Olha, toda a nossa palavra tem como centro o Senhor, né? É o Senhor falar conosco, é o Senhor nos mostrar, Senhor Jesus, não é belos discursos, nada disso, mas é realmente a gente ter comunhão, ter contato com esse Senhor. Ele é que vai produzir crescimento em nós, seja por situações do dia a dia, seja por palavra, seja por obediência ou desobediência, Senhor Jesus, seja por nos aproximar de Deus ou por nos afastar dele, tudo Ele vai procurar produzir, mas eu preciso estar atento, preciso ter um coração diante dele. Por isso que a gente tem que ver, Cristo é o centro da pregação do Evangelho. Plantar é algo vivo, não é algo que está morto, né? Você só planta e rega algo vivo, você não vai ficar plantando e regando uma pedra, né? Senhor Jesus, mas uma semente, a gente, né, uma plantinha, Senhor Jesus, você vai plantar, vai regar porque Cristo é vivo e cheio de vida, e essa vida é suficiente para edificar a sua igreja. Senhor Jesus, como a gente viu aqui, né, lavoura e edifício, dois aspectos. Na lavoura, a gente precisa aprofundar nossas raízes, Senhor Jesus, absorver os nutrientes da terra, alcançar a água, ó Senhor Jesus, e ficar firme, né, para os ventos não sair carregando, né, ó Senhor Jesus, e nem derrubar, né? A gente vê quando tem tempestade, tem árvores que são arrancadas com raízes e tudo, né, e vão para longe, tem algumas que arrancam a parte das raízes e ela cai, tem outras que ficam lá, né, remove as coisas em volta, mas a raiz dela estava fixada, né? Hoje com as cidades, né, às vezes a planta acaba enraizando muitas raízes ali, vem o vento, ela né, estufa a calçada, estufa ali asfalto, muro de casa, compromete um monte de coisa, mas a árvore fica ali, ela está bem alicerçada, ela espalhou bem as suas raízes, veio as situações e ela ficou lá, né, Senhor, as coisas em volta abalaram, mas ela estava ali firme, Senhor Jesus, por quê? Porque ela está ali para sustentar a vida, e a gente precisa, para sustentar a nossa vida diante do Senhor, lançar raízes nele, Senhor, nos aprofundar na palavra, não ser cristão superficial, né, que vem qualquer coisa aí, falou qualquer coisa de Cristo, da Bíblia, já está tudo certo. Não, o inimigo também conhece a Bíblia, ele quer mostrar, por isso que Paulo falou, a gente leu e orou aqui, né, olha, lancei um fundamento como um prudente construtor, né, outro vai edificar sobre ele, mas cada um veja como edifica. A gente viu aqui os vários trechos do livro aqui mostrando para nós, ó Senhor Jesus, então aí ele mostrou para nós que o crescimento se inicia com desfrute de Cristo, sem desfrutar, sem tocar no Senhor, sem tocar no sabor da palavra, ó Senhor Jesus, não há edificação, não há crescimento, a gente fica ali em coisas superficiais, em filosofias, né, Senhor Jesus, em opiniões, isso não é suficiente para nos levar para frente. A gente já viu aqui
vários e vários pontos falando disso aqui. Mas a gente precisa perceber que a igreja, ela tem uma esfera cheia do desfrute de Cristo. É um ambiente de vida, de paz, de alegria no Espírito, um ambiente cheio de vida. Não são regras nem doutrinas que não vão trazer crescimento. Não são coisas mortas, mas algo vivo, para a gente poder comer e beber de Cristo. Saciar nossa fome e nossa sede espiritual. Isso que a gente precisa perceber. Qual o resultado que a palavra está gerando na nossa vida, a palavra que a gente tem recebido. Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós que um vai plantar, outro vai regar. Senhor Jesus, mas o crescimento vem dele. Eu tenho que focar no Senhor. Eu tenho que, durante minha vida cristã, perceber se eu estou recebendo algo do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer falar conosco, Ele quer nos levar um desfrute, uma esfera. Ele mostrou aqui, né? O crescimento vem de Deus. Nós, né, os seres humanos, nós como servos de Deus, o que a gente leva? A gente leva o desfrute de Cristo e a gente promove uma esfera cheia de vida, uma esfera cheia de paz, uma esfera cheia de alegria no viver da igreja. Senhor, para que Deus possa produzir o seu crescimento, a gente coopera com Ele. Mas se a gente não estiver cheio de Deus, se a gente não tocar na palavra de Deus, não fazer aquilo que Deus quer, não falar aquilo que Ele quer, o que a gente vai produzir? Nada. Ó Senhor Jesus, o crescimento vem de Deus. A gente precisa levar as pessoas na presença de Deus, a gente precisa insistir nisso. Ó Senhor Jesus, o crescimento está nas poderosas mãos de Deus. Ele é que vai fazer tudo, Ele que vai completar. Se Deus deixasse na mão do homem, ó Senhor, o homem para fazer alguma coisa, o homem ia se orgulhar, Senhor, ia ter razão de se orgulhar. Olha, Deus deu na minha mão, eu fiz e fiz mesmo. Senhor Jesus, e aí, né, a gente ia acabar seguindo o homem, ele com uma base em Deus para seguir. Hoje a gente, né, tem pessoas que acabam seguindo homens, mas a Bíblia não nos dá base para isso. Nos dá base para a gente ter comunhão, ouvir a mesma palavra, Senhor Jesus, e andar junto, em direção ao Senhor. Mas aqueles homens que estão nos ajudando, a gente precisa começar a enxergar o que eles estão enxergando. Senhor Jesus. Por isso que a gente está sempre procurando trazer para os irmãos uma visão espiritual. Senhor Jesus, não é um apanhado de palavra, mas é realmente visão e direção espiritual. Levar os irmãos na presença do Senhor, porque é o Senhor que vai completar, é Ele que vai fazer. Não tem base nenhuma para a gente achar que um homem é mais importante, o outro é menos importante. Como a gente vê aqui no livro, cada um tem a sua porção e tudo é para o nosso crescimento. O crescimento vem para o nosso desfrute. Isso aqui foi falado mais de uma vez nessas porções que a gente leu aqui. O crescimento vem pelo desfrute de Cristo. Senhor Jesus, eu preciso ver Cristo, eu preciso desfrutar Cristo. Cristo tem que ter sabor. Se todo mundo ali, eu estou congregando ali, sei lá, com 50 pessoas, depois eu descubro que essas 50 pessoas estão vivendo em pecado, tem nada a ver, não toquei nada de Deus. Aí eu chego e falo, Deus não existe? Ó Senhor Jesus, não, tem que ter tido um desfrute, tem que ter recebido algo do Senhor. Senhor Jesus, tudo precisa nos levar diante de Cristo. Eu não posso basear a minha vida no que os outros estão fazendo, no que os outros estão falando, Senhor Jesus, mas realmente é reconhecer diante do Senhor de onde está vindo o suprimento de vida. Hoje nós recebemos a palavra profética, recebemos o trabalhar de Deus em nós, e a gente reconhece, são homens usados por Deus, mas a gente não pode ficar são homens. Não, a questão é usados por Deus de fato, porque Deus tem usado eles para que essa palavra chegue até nós. Às vezes nós não temos condição de ir diante do Senhor e extrair tal palavra. Então o Senhor usa essas pessoas para nos ajudar. Ó Senhor Jesus, e Ele mostrou aqui para nós as questões das duas porções aqui. Nós somos lavoura de Deus e o edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele mostrou para nós que como lavoura, a gente precisa desfrutar de uma vida. Tem uma semente ali, essa semente precisa ser cuidada, ó Senhor Jesus, para poder crescer e frutificar. Como que eu estou cuidando da vida de Deus dentro de mim? Não dá tempo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, mas a semente está lá. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então a gente precisa realmente ir diante das situações. É como você está trabalhando, estudando, fazendo as coisas, e na sua casa está esposa, filho, esposa, os filhos. Aí você só trabalha, estuda, não volta em casa, não dá dinheiro para sua esposa comprar as coisas. Se você não faz compra, não vai no supermercado, não leva nada lá. Quando você voltar, como é que vai estar essa família? Como é que vão estar essas vidas? Você está trabalhando para quê?
Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber, né? Eu vou, trabalho, estudo e tal, mas eu volto para casa, né? E trago algo. Né? Tenho responsabilidade com a minha família, minha esposa, meus filhos. Senhor, alguns ainda sustentam pai, mãe, né? Outras coisas ainda. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque é uma questão de vida. Tem que cuidar da vida. Ó Senhor Jesus. Da mesma forma, nós temos a vida de Deus dentro de nós. Se você não cuidar, vai ficar ali parado. Senhor Jesus, é como se você ficasse sem visitar a sua própria família, sem ir na sua própria casa, sem levar o mantimento necessário. Aquela vida ali vai ter que procurar um outro caminho. Né? Sua esposa, seus filhos não vão ficar em casa ali, morrendo de fome, de sede. Né? Senhor Jesus, não, eles vão procurar um outro caminho. Né? A vida sempre encontra um caminho, mas que realmente o Senhor possa nos usar para que a vida de Deus encontre esse caminho para realizar aquilo que tem que realizar. Ó Senhor Jesus, nós e também, além de lavoura, nós somos edifícios, somos pedras vivas, que diariamente são lapidadas, né? Com o ambiente da igreja. Há situações, mas tudo isso é para nos fortalecer, para nos levar adiante. Ó Senhor Jesus, e o resultado é a igreja edificada e cheia de vida. Ó Senhor Jesus, e mostra para nós aqui a edificação, há um fundamento, mas há também alguém que edifica sobre ele. Aí ele deu exemplo aqui, né, que Paulo tinha sua porção, Apolo tinha sua porção, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas e ele mostrou aqui, né, que tudo era segundo a graça de Deus. Paulo levava. Mas ele não falou, não, acredita só em mim, que só eu que estou levando a palavra. Não, tinha Paulo também, que também levava a sua porção, Senhor Jesus. Então hoje a gente pode receber porções de muitos lugares, mas a questão é, eu estou recebendo porções de vida? Eu estou recebendo a mesma porção? Porque plantar e regar é a mesma coisa, né? Não adianta um plantar uma semente e o outro lá regar a pedra. Ó Senhor, não, Apolo ia regar a semente que Paulo plantou. Então o foco, a direção era a mesma. Por isso a gente precisa ter discernimento espiritual para ver, né, que a palavra de Deus está chegando até nós, está trazendo para nós edificação, está trazendo para nós a mesma direção. Ó Senhor Jesus. Né? E como ele mostrou aqui, tudo era segundo a graça de Deus. Né? Paulo não era importante, Apolo não era importante, o importante era o crescimento que vinha de Deus, eles eram apenas instrumentos, eram ferramentas que Deus estava usando, Deus estava permitindo, Senhor Jesus. Por isso que ele mostrou, olha, não tem brecha para preferência e para divisão. Deus fechou todas as brechas. Né? Senhor Jesus, todos nós somos filhos de Deus, a igreja é de Deus. É Ele que vai gerar crescimento na sua igreja. Nós só participamos daquilo que é de Deus. Nós participamos da sua igreja. Nós participamos da igreja de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente faz tudo para a igreja de Deus. Tudo é segundo a graça de Deus. Se tirar Cristo, não tem nada. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa estar todo o tempo ali. Por isso mostrou para nós, não tem necessidade de disputa. Tudo é segundo a graça de Deus, tudo é segundo o padrão de Deus. Eu preciso receber de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E ele mostrou, cada um veja como edifica. Todos nós estamos inseridos, né, na edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Né? E a gente tem que se apresentar para servir. Cada um tem uma porção de Cristo capaz de edificar a igreja. Edificar a sua igreja, não a sua, né, a minha igreja, mas a sua igreja de Deus. Senhor Jesus, Deus nos dá uma porção e essas porções são para edificação. Como a gente viu, né? A vida e a edificação andam juntas, né? Senhor Jesus. Ele está mostrando para nós, né? Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Todos nós precisamos participar da obra do ministério. Não dá para queimar etapa, não dá para pular, não dá para esquivar. A gente precisa ser aperfeiçoado e existem ambientes que nos ajudam, né, a nos consagrar, a nos aperfeiçoar de maneira mais intensa. O irmão deu o exemplo do CEAP, né? Eu já fiz CEAP, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, e ali acontecem situações que você nem imaginava. Senhor Jesus, e como você está ali com o propósito de servir o Senhor, então você está mais atento do que quando acontecem situações na sua casa, na rua, no trabalho. Quando você está ali, não, estou aqui para servir a Deus, então você está mais atento, por isso que vem mais crescimento. Depois você vê que, uma vez CEAPista, sempre CEAPista. Né? Você precisa agora continuar seu aperfeiçoamento, onde quer que você esteja. Então depois do CEAP você aprende que, olha, todo lugar Deus vai me edificar. Todo lugar vão ter situações e eu preciso aproveitar
as situações para ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor fez de nós, né, pedras vivas para a sua edificação. Então, por um lado tem a semente, por outro lado tem a pedra, né, a construção. E é uma pedra viva, Senhor Jesus. E como a gente já viu, o que é vivo pode ser plantado e pode ser regado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso o Senhor está mostrando para nós, a gente é lavoura e edifício. A vida de Cristo, ela está em nós. É uma vida que destruiu a morte, destruiu o pecado e destruiu todas as coisas negativas. Mas no nosso dia a dia, às vezes, não é essa a realidade, porque a gente está focado em outras coisas. Quando você foca em Cristo, pode não mudar as situações exteriores, mas o seu interior muda, e quando o seu interior muda, a maneira de você encarar as situações também muda. Senhor Jesus, aí sim Cristo pode te usar para fazer uma transferência de esfera de vida. Ó Senhor Jesus, você está me chamando, né, para ser esse que coopera com a edificação da igreja. Nem tudo que a gente faz coopera com a edificação, né, Senhor Jesus. Às vezes a gente acaba demolindo, né, como mostrou aqui, a gente acaba botando material humano ali, ao invés de botar material divino. Mas Deus, ele nos deu a capacidade de cooperar, a capacidade de nos arrepender, a capacidade de ir diante dele, Senhor Jesus. Mas eu preciso fazer o quê? Me aprofundar, lançar raízes e edificar com amor, né? O irmão, semanas atrás, falou sobre essa questão. O Senhor tem nos dado alicerce, tem nos dado palavra fundamental na igreja, coisas que a gente não pode tirar, são coisas estruturais. Se você tirar, cai tudo, né? E tem dado várias ferramentas que nos ajudam, mas para a maneira de usar as ferramentas é em amor. O amor, Senhor Jesus, é uma peça estrutural, uma peça que você não pode tirar. Qual a característica do mundo hoje? Falta de amor. A Bíblia fala que o amor, no final dos tempos, o amor ia se esfriar, né, de quase todos. Senhor Jesus, não são de todos, graças a Deus, é quase, né? Mas que nós sejamos esses que não deixam o amor esfriar. Senhor Jesus, porque ele nos dá uma base, um alicerce. Senhor Jesus, o amor é a base, né? Senhor Jesus, ele é o alicerce, é aquilo que fundamenta tudo, é algo estrutural, não dá para tirar o amor. O amor não é uma ferramenta, o amor é uma base para usar a ferramenta de maneira adequada. Senhor Jesus, por isso o Senhor está nos chamando para edificar a igreja, mas com materiais adequados, né? Com ouro, prata e pedras preciosas, para a gente ter uma vida cristã sólida e viva. Senhor Jesus, uma pedra viva, uma pedra sólida, Senhor Jesus, e viva, capaz de realizar aquilo que Deus deseja. E ele nos deu um fundamento. O fundamento é Cristo. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou os dois materiais preciosos, ouro, prata e pedras preciosas. O ouro, a natureza divina; a prata, a redenção de Cristo. Senhor Jesus, ele nos redimiu para a gente redimir outros, e a transformação através do Espírito Santo, né, que são as pedras preciosas. Né, mas também tem outros materiais que não têm valor para edificação. Não quer dizer que a gente não vai ter valor para a gente. Às vezes, não, eu sou uma boa pessoa, eu sei falar bem. Talvez isso tenha valor para nós. Mas eu preciso ver, Senhor, isso tem valor para a edificação? Ó Senhor Jesus, é isso que você está mostrando para nós. Vamos trazer aquilo que vai gerar valor para a edificação. Algo que pode ser provado pelo fogo e permanecer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por isso você mostrou. Embora tenha alguns que têm um grande padrão moral, um padrão social, né, um padrão bom, né, como uma madeira de acácia, mas para servir para edificação tem que ser revestido de ouro. Os materiais utensílios usados por Deus, que eram feitos de madeira de acácia, eram revestidos de ouro, por dentro e por fora. Ó Senhor, então a gente precisa ter a natureza divina dentro e a natureza divina fora. Né? Ou seja, eu tenho que viver pela vida de Deus, mas eu também preciso expressar a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, eu preciso levar esse material adiante. Né? E tudo que eu estou vivendo hoje precisa ser capaz de passar por uma prova de fogo. Se acontecer situações, né, como a gente já viu, né, hoje tem escândalos, né? Ah, fulano roubou isso, fulano fez aquilo e tal. Mas podem ter situações, por exemplo, que você não fez nada e você ser falsamente acusado de fazer alguma coisa. E aí, você sobrevive a uma situação dessa? De ser caluniado? Ó Senhor Jesus, de falarem mentira, de inventarem coisas sobre você? Então isso está mostrando para nós. Às vezes acontecem situações, você está lá alegre, andando, de repente acontece uma situação e tudo ruim, né? Tudo acaba ruindo, acaba vindo abaixo. Ó Senhor Jesus, a questão é, onde é que você estava edificado? Se edificar na rocha, não vai abalar. Se for edificado na areia,
vai cair tudo, mas graças ao Senhor que ainda dá tempo de me arrepender, de ir diante dele, Senhor Jesus, e ver ali, ó, tem que ter sobrado alguma coisa que eu tenho que ter feito de ouro, prata e pedras preciosas. Ó Senhor Jesus, às vezes é o que acontece, a gente, por exemplo, cuida de pessoas, aí as pessoas passam lá por uma situação e de repente somem, aí você não fez nada contra a pessoa, mas ela não quer mais te ver. Aí você fica pensando, poxa Senhor, tanto tempo eu estava ali com aquela pessoa, levei palavra, né, orei, a gente conviveu junto, poxa, será que eu não produzi nada nesse relacionamento com a natureza divina? Será que eu não tenho nada ali de ouro, de prata e pedras preciosas? Depois a pessoa vai passando por uma situação e volta. Ou seja, algo de ouro, prata e preciosa foi colocado ali, né? E ela percebeu e pôde se arrepender para voltar a edificar com os bons materiais. Mas, né, nem tudo depende da gente, a gente faz a nossa parte, mas o crescimento vem do Senhor. Por isso a gente precisa estar no Senhor todo o tempo, orando, buscando, desfrutando, para que Ele possa gerar o crescimento necessário. Não é o nosso, é o dele. Cada um de nós tem que passar por situações, né, por fogo diferente, ó Senhor Jesus. Mas o ouro, prata e pedra preciosa aguentam um fogo de alta temperatura. Agora, aquilo que é só humano, um pouquinho de fogo, né, um fogo com baixa temperatura já extingue tudo. Que o Senhor realmente possa encontrar em nós esses materiais e que a gente possa realmente parar para refletir, e se tiver material frágil, que a gente possa ir diante do Senhor para substituir para aquilo que é precioso, aquilo que tem valor para Deus, valor para edificação. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.